Bem, bom dia a todos, né? Meu nome é Adriano, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Alimentos, e desde já sou muito feliz em participar desse evento e começo agradecendo, né, o convite da comissão organizadora, né, para a ministração da palestra Queijos Probióticos, Aspectos Tecnológicos e Sensoriais. Bem, probióticos, na verdade, eles são micro-organismos vivos, né? São micro-organismos vivos que, administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro, ou seja, do consumidor, né? Essa definição é uma definição da Organização Mundial de Saúde de 2001 e foi ratificada por Rio em 2014. E ela remete para a gente algumas coisas interessantes. A necessidade do micro-organismo estar vivo, a necessidade de ter uma quantidade mínima, né, que eles tenham que ser ingeridos, né, e que através deles estarem vivos e nessa quantidade mínima, né, existe um benefício que é resultante para a saúde do consumidor. Então, foi uma definição que ela já vem desde 2001 e foi confirmada em 2014 pela Associação Internacional de Probióticos e Prebióticos. Né? Os probióticos, né, os alimentos probióticos, adicionados de probióticos, né, eles são uma categoria que mais cresce, né, no ramo de alimentos funcionais. Né? E, praticamente, eles estão começando a ficar presentes de forma genérica, né, em todo o setor de alimentos, setor farmacêutico. O mais interessante é que os probióticos, né, para eles estarem vivos, eles poderem ter essas bactérias para conferir esse status de probióticos, né, ela depende da execução dos testes clínicos em humanos. Ou seja, eu preciso de um teste clínico poderoso, randomizado, né, com número de amostragem suficiente, né, e que tem um marcador onde houve melhora, né, daquele aspecto de saúde, né, naquela propriedade de saúde, naquela população-alvo. Então, pode ser uma diminuição de pressão, uma atenuação dos níveis de colesterol, dos níveis de glicemia, né? Uma redução, né, de cálculo renal, né? Uma redução de cáries, né? Então, assim, a melhora do sistema imunológico. Então, isso significa isso significa falar do micro-organismo probiótico, né? O mais interessante é que essa definição, ela não fala da obrigação da sobrevivência do trato gastrointestinal, ou seja, quando a gente ingere essas bactérias, elas passam pelo pH do estômago, né, pelo sais biliares do intestino, né, e elas chegam lá, colonizam esse intestino, né, criando um ambiente com baixo pH, né, com produção de compostos antimicrobianos, bacteriocinas, né? Esse ambiente acaba expulsando bactérias patogênicas, favorece a solubilização de minerais, né? E o mais interessante é que essas bactérias, né, elas não são as bactérias do iogurte. As bactérias do iogurte, elas também são Streptococcus thermophilus lactobacillus bulgaricus, elas não são consideradas probióticas, porque elas não sobrevivem ao trato gastrointestinal. Elas não têm uma propriedade chamada de funcionalidade. Não existe esse consenso na comunidade científica. Existem vários benefícios da ingestão de probióticos, né? Então, a gente tem desde a intolerância à lactose, né, a redução da intolerância à lactose, porque essas bactérias, elas têm uma atividade enzimática da beta-galactosidase e da lactase endógena delas, né? E ajuda a diminuir os níveis de lactose, né? A degradar a lactose. Ativação de células do sistema imunológico, prevenção de distúrbios gastrointestinais, porque elas acabam expulsando bactérias patogênicas que são ligadas a diarreias, né? Combate à infecção por Helicobacter pylori, que também é o mesmo mecanismo, né, de exclusão competitiva, né? Elas tirarem a bactéria patogênica daquele ambiente e passarem a povoar, né? Passarem a povoar aquele ambiente, ou seja, modularem o intestino de forma positiva. Atividade anticarcinogênica, porque elas combatem a inibição de tumores cancerígenos e reduz a redução dos níveis de colesterol. Elas acabam tendo propriedade de desconjugar os sais biliares, que são os percussores do colesterol. O mais interessante falar é que não existe uma superbactéria, né? Essas bactérias,
elas têm benefícios específicos, tá? Cada bactéria é responsável por um único benefício, né? Para você fazer um produto que tenha marcadores diferentes de saúde, eu preciso combinar cepas que foram validadas em estudos clínicos prévios para esse benefício. Ou seja, se eu quero produzir um produto, um produto alimentício que ele tenha bom para o sistema imunológico, né? E tem atividade anticarcinogênica, né? Principalmente para níveis de câncer de cólon, então eu preciso combinar cepas que já foram testadas para isso. No Brasil, a gente está muito ainda preso ao claim, né, da prevenção de distúrbio gastrointestinal, da saúde gastrointestinal, de diarreias, né? Isso que a Anvisa, né, permite colocar. Tecnologicamente, essas bactérias, né, elas são de origem humana, né? Elas não precisam ser de origem humana, mas elas são preferencialmente de origem humana, que elas devem ser aplicadas em humanos, né? Mas a gente vê que isso não é necessário, não é estritamente necessário. Elas têm que sobreviver ao ambiente do pH do estômago, do saco biliar do intestino, do trato gastrointestinal, colonizar o intestino, quando elas sobrevivem em todas essas etapas, né? E a partir da colonização, elas exercem os benefícios para a saúde do homem. Podem ser locais, no próprio intestino, como em outros órgãos também, tá? Elas ajudam, né? Elas produzem compostos que vão para a corrente sanguínea, né? E acabam tendo benefícios em outros órgãos, funções de saúde do ser humano. Além disso, elas não podem transferir genes para além disso, elas têm que ser seguras para o consumo humano, não podem transferir genes de resistência a antibióticos, sobreviver ao longo da estocagem do alimento, no qual ela está adicionada, né? Ela precisa estar lá presente, né? Ao longo da estocagem, aquela contagem mínima, né? E durante todo o processo de vida comercial, vida de prateleira comercial do alimento. Não causar alterações na parte sensorial desse alimento, ou seja, um produto probiótico não pode ser pior do que um produto convencional perante o consumidor. Ele é capaz de resistir, né, às etapas de processamento do alimento, a secagem, desidratação, né, isso é bastante interessante, porque elas acabam, para isso a gente acaba dando alguns meios, né, algumas coisas de interesse de lançar com uma microencapsulação, proteção dessas bactérias. Então, eu tenho lá, além da viabilidade, nós temos a questão da funcionalidade, sobreviver nos obstáculo 1, que é o pH ácido, e o obstáculo 2, é o sais biliares do intestino, tá? Depois elas saem nas fezes, né? E essa colonização é temporária, ela precisa ser reposta. Por isso que para ter um efeito de saúde, eu duro de 15 a 20 dias ingerindo essa quantidade mínima, que a gente vai falar daqui a pouco, que causa os benefícios à saúde do consumidor. Algumas cepas, né, de micro-organismos probióticos, lactobacilos e bifidobactérios são os mais utilizados no mundo, né? Entre os lactobacilos, acidófilos, casei, ramosos, paracasei, bifidobactério, o bifido, bifantes, bifidobactério longo, breves, lactes, tá? São os gêneros mais utilizados no mundo, né? As espécies mais utilizadas no mundo. Elas têm uma dificuldade de formar esporos, elas não formam, então, além de serem grandes positivos, elas não resistem ao tratamento térmico elevado, né? Elas têm um metabolismo que sofre grande sensibilidade ao oxigênio, elas são anaeróbias ou anaeróbias facultativas. No caso do bifidobactério, nós temos ainda um problema que é heterofermentativa, ela produz o ácido acético também, isso pode ser um problema para a análise sensorial dos produtos que contêm essa bactéria. Elas são mesófilas, né? Elas não crescem, né? A temperatura ótima delas é de 37 a 41 graus, o pH delas é de ótimo, já são próximo da neutralidade, então nem pH muito baixo, nem pH muito alto é bom para elas. Tem baixa atividade proteolítica, ou seja, o sistema enzimático delas, as proteinases, as proteases, né? Elas têm uma dificuldade de crescer no leite, elas muitas vezes são colocadas como cultura adjunta, elas não são colocadas como cultura starter, porque elas demoram muito para fermentar o leite, isso acaba atrasando a logística industrial, e elas podem metabolizar diversos carboidratos, como lactose, glicose, entre outros. Elas têm uma exigência nutricional complexa,
ainda. Elas precisam de vitaminas, sais minerais, ácidos graxos livres para poder crescer. Devem ser usadas na fermentação de forma limitada, conforme eu falei antes, porque ela cresce de forma bem devagar, tá? Então, na maioria das vezes, são culturas adjuntas. Aqui tem algumas cepas, né? Algumas fotografias do Lactobacillus acidófilos do bifidobactério. O Lactobacillus rhamnosus, o Bifidobacterium lattes, né? São outras cepas também. Aqui você nota que o Bifidobacterium lattes tem essa forma de bifurcação, né? Da ação dele. E recentemente houve a mudança dos nomes dos probióticos, né? O que acontece, né? Nós tivemos a mudança desses nomes e em 2020 os pesquisadores chineses atribuíram novos nomes para essas bactérias devido à semelhança da parte genética. Então, leite do Lactobacillus casei virou Lactica casei bacillus casei, né? O Lactobacillus paracasei virou Lactica casei bacillus paracasei. O que não mudou foi o Acidófilos, o Bulgaricus, né? E o Johnson, a série, Helvéticos, mas as outras bactérias tiveram mudanças. Qual é a dose terapêutica que faz, né? Qual é aquela quantidade mínima que elas devem estar presentes para causar benefício à saúde da gente, né? 10 oitava, 10 a nona, tá? Essa é a quantidade mínima. Ou seja, isso sugere que se eu ingerir 100 gramas de um produto que tenha 10 a sexta ou 10 a sétima, elas chegam nessa dose terapêutica. A contagem de culturas probióticas capaz de proporcionar benefícios à saúde do consumidor. E como a colonização é temporária, né, conforme eu já falei, esse consumo deve ser contínuo e diário. Aqui tem a legislação, né, de probióticos, né, a legislação da Anvisa de 2018, ela tem os requisitos para comprovação de segurança e de benefício à saúde de probióticos em alimentos. E o guia foi lançado ano passado, né, mais completo, né, para petição de avaliação de probióticos em alimentos. Quem tiver interesse, é só me mandar um e-mail que eu retorno com essa documentação para vocês. Tá? Praticamente de resumo o que foi falado antes. No Brasil, né, a gente precisa, quando a gente tem um alimento probiótico, a gente precisa colocar a porção diária do produto para consumo, né? Ela não é informação nutricional, uma alegação de saúde, então precisa estar colocada fora a rotulagem nutricional, tem que estar o valor do micro-organismo por porção, que vai me dizer quanto que eu tenho que ingerir, né, por dia para ter aquele benefício daquela dose terapêutica, fora da questão da informação nutricional. E as matrizes lácteas, né, são as mais importantes para adicionar probióticos, né? Entre elas, queijos. Né? O queijo é um grande promissor na área de probióticos. Na verdade, o queijo é um concentrado proteico gorduroso, né? É muita caseína com gordura e com as vitaminas acopladas a ela, riboflavina, vitamina A e D. Ou seja, é um produto de alto valor nutricional. Tem vários tipos de queijos, desde os frescos, né, não sofrem maturação, até os maturados, que são o prato, o gouda, cheddar, né, o queijo de massa pelada, que é o mussarela, o whey cheese, que é das proteínas do soro e ricota, e os queijos fundidos, que são o requeijão. Passam por um processo de fusão da massa, onde ocorre a desestruturação, né, da matriz do produto, adquire uma consistência mais pastosa. Os queijos brasileiros, nós temos o prato, né, que é o queijo maturado, de 25 dias, Minas Frescal, que não sofre maturação, e o requeijão, que é um queijo fundido. A fabricação dos queijos ocorre em duas etapas, né? A coagulação enzimática, quando eu boto uma enzima, né? Ou eu coloco uma coagulação ácida, né? Onde eu pego um ácido orgânico fraco, né? Para descer até o pH o pH próximo do ponto isoelétrico da caseína, onde desestrutura o sistema. Hoje, os queijos brasileiros são mais fáceis de serem feitos por coagulação ácida, porque eu não tenho restos de enzimas, né, nem de coagulantes, né, que são utilizados na coagulação enzimática. Isso podem ter efeitos na proteólise do produto. Logo em seguida, eu tenho a expulsão do soro, né, para a formação do gel do produto. Aí depois da salga, depois a enformagem. Existe um grande mercado brasileiro, né, ainda em crescimento para o consumo de queijos, né? Nós vemos que o consumo de queijo no mundo, enquanto ele aumenta 2,3% de 2013 a 2019, no Brasil a gente tem um aumento do consumo de 1,2 milhões de toneladas em 2019.
com consumo per capita baixo. Tá? Então, isso refere, ainda tem um grande potencial para a demanda do queijo. Principalmente se as manchetes que a gente vê, né, dos consumos de 29% do ano passado, e um consumo global de queijo bateu recorde em 2019, a gente vê que produzir um queijo funcional agrega valor a esse produto, né, que está em ascensão de consumo. E por que o queijo é excelente para adicionar bactéria probiótica? Né? Porque ele tem um pH maior, ele não é igual ao pH dos iogurtes, né, que é o pH mais baixo. Ele tem uma capacidade tamponante, ele tem uma capacidade de não ser influenciado tão fortemente pelo pH, pelos sais biliares do intestino e o pH ácido do estômago, então ele protege mais a matriz probiótica. Na verdade, para ele ser uma matriz proteica gordurosa, ele também dificulta, né, a difusão do oxigênio para o interior da massa, e nós sabemos que o probiótico ele tem uma tolerância baixa ao oxigênio, a baixo pH, e uma fatia de queijo é capaz de conter, né, 10 a sexta, 10 a sétima bactérias. Até mais do que isso, né, 10 a oitava, 10 a nona, chega a 10 a décima. Então, é capaz de reduzir a dose terapêutica para o consumo do produto. Então, a gente tem lá um produto com atividade de água alta, uma matriz sólida, né, relativamente alta, cheia de gordura e proteína, confere proteção às bactérias probióticas durante a passagem pelo estômago e pelo intestino, e sugere que o queijo é o produto mais adequado como veículo para os probióticos, comparado a leite fermentados e iogurtes. Porque o que a gente tem que colocar na nossa mente existe um caixa da bactéria probiótica mais acessível na matriz lipoproteica do queijo, né? Isso, aliado à baixa acidez do queijo, né, confere uma proteção e auxilia na sobrevivência do produto, do probiótico no queijo. Né? Então, isso é uma vantagem com relação aos leites fermentados. O leite fermentado ele vai ter o pH sofre de pós-acidificação ao longo da estocagem, principalmente os iogurtes, que tem o lactobacillus casei bulgaricus, né? E o pH baixando, ele acaba sendo prejudicial à sobrevivência das bactérias probióticas, principalmente para o bifidobactério. Aqui nós temos, né, de forma bem ilustrativa que a gente colocou, né? O leite, né, com adicionado de probiótico, né? Ele transformado em queijo. Esse queijo, ele vai ter ácidos orgânicos, pela ação da cultura probiótica, eles podem produzir ácido lático, ácido acético, no caso do bifidobactério. O sistema enzimático dos probióticos pode permitir peptídeos bioativos, né, com atividade biológica, né, de antihipertensivo, antidiabético, antioxidante, né, e essas características dele, com alto teor de gordura e a baixa quantidade de oxigênio, ele não deixa difundido a massa, e o maior pH confere uma viabilidade das bactérias probióticas, um aumento da viabilidade das bactérias probióticas ao longo da sua estocagem. Aqui nós temos os queijos probióticos no mercado, né? O queijo Sambios, que é da cooperativa Santa Clara, que é bastante conhecido, né? É do sul do Brasil, aqui no Rio a gente quase não tem. Nós tínhamos o Equilibra, que eu não vejo mais no mercado. A gente vê que eles têm lá 50 gramas, já tem 10 a décima log, né? Acho que faltando aí 10 a décima log de unidade formadora de colônia, acima do necessário, né? Da dose terapêutica, do 6,7, né? Temos o Cottage, né, da Balkes, e o Poleng da Poleng. E também tem o Lactobacillus acidófilos. Todos eles indicam a ingestão de 50 gramas diários para a fabricação para a ingestão do produto durante o período de 21 dias a 15 a 21 dias, para ter os efeitos benéficos à saúde do consumidor. Bem, existem trabalhos, né, que o queijo ele tem um benefício à saúde, né? Stanton, em 1998, já fala que um queijo cheddar contendo lactobacillus paracasei NBFC 338 levou a um aumento da contagem de imunoglobulinas em porcos, né, em relação ao iogurte. Então, foi um estudo que comparou matrizes e teve um efeito no sistema imunológico melhor do que o próprio iogurte. O outro queijo, né, é um queijo contendo uma mistura de bactérias probióticas, são 4 culturas aí, né, e estudo com idosos, ele foi capaz de conferir a redução, né, de candidíase oral nesses idosos. Houve uma redução de
de 25 a 20% das leveduras causadas dessa candidíase. Tá? E o tratamento com probiótico reduziu a multiplicação das leveduras em 75%. Um outro queijo, né, foi o queijo Edam, em 2002, também teve, após um estudo de 3 semanas, uma melhora na redução das cáries dentárias, o que significa um efeito sistêmico, né? Principalmente a redução da população de Streptococcus múltiplos. Tá? Um trabalho, né, com queijos brasileiros que nós fizemos, né, o queijo Minas Frescal adicionado de Lactobacillus casei 01, Christian Hansen, ele foi capaz de um estudo com 28 dias em mulheres obesas, né, ele foi capaz de diminuir os níveis de colesterol e melhorar a pressão arterial, além de melhoras de alguns parâmetros do sistema sanguíneo. Tá? Foi um dos poucos trabalhos que nós temos com queijos brasileiros. E o queijo prato, que nós fizemos também com estudo com animais, que a gente viu que o consumo dele durante 21 dias diminuiu a expressão do cálculo renal em ratos que tinham sido submetidos à implantação do cálculo renal. O grupo controle comeu queijo normal e o outro grupo comeu queijo probiótico. E no final a gente mediu, né? A gente sacrificou os animais e verificou que teve uma diminuição do cálculo renal, dos comprimento do tumor. Né? Então, isso foi bastante interessante também. Existem muito poucos trabalhos com isso. Então, na verdade, a gente nota, né, que o queijo é uma matriz adequada à suplementação com bactérias probióticas, tanto tecnológicas como com estudos necessários à saúde. Já existem várias coisas publicadas e que possuem muitas vantagens em relação a iogurtes e leites fermentados. Há alguns queijos probióticos no mundo, né? Nós temos queijo lá na Itália, né? Temos queijos na Finlândia, o Jefizos, o Kraft no Live Active no Canadá, o Cheddar, todos eles com claim, né? Com as alegações, né? Que são permitidas com a legislação de cada país, né? Melhora do sistema imunológico, previne doenças intestinais, né? Ou então uma alegação mais genérica, né? Para complementar o estilo de vida saudável. O mais interessante é que quando a gente for adicionar probiótico no queijo, muitas vezes a gente precisa mudar o processo, né? Porque os probióticos, eles têm aquela dificuldade tecnológica que eu mencionei antes. Então, às vezes, eu preciso esfriar o produto rapidamente para evitar que o probiótico morra naquele gradiente que eu tenho de temperatura de decréscimo lento. Eu preciso ver a interação das bactérias probióticas com a cultura starter, principalmente se o queijo é feito com coagulação enzimática, né? Eu uso uma cultura láctica para descer o pH. Né? Então, muitas vezes a gente faz uma fermentação prévia do probiótico antes, né? Para esse probiótico ser adicionado, né? Uma fermentação de 2 horas, 2 horas e meia, né? Para ele, quando for adicionado no produto, né? Ele ter a questão de já estar no início da fase dele exponencial, né? Não ser prejudicado com o metabolismo da cultura starter. O queijo fresco, ele é o principal, é o melhor veículo, né? Porque ele não tem maturação, ele tem uma vida de prateleira curta, então impede qualquer evento, né, de baixa umidade, né, competição de bactérias oportunistas, como a no start lactobacteria, que tem no ambiente dos queijos, né, e elas são fortes competidoras com os probióticos e competem pelos mesmos nutrientes que eles, fazendo com que eles percam viabilidade. Tem um trabalho com queijo cottage, né, que eles falaram que o momento da adição da cultura probiótica é a etapa crítica no processo. Né? E o que eles fizeram? Eles adicionaram a cultura probiótica junto com o creme e o sal, que a gente chama de dressing, né? E vieram melhores resultados que adicionar junto com a cultura starter. Também diminuiu a temperatura de processamento, né? Ou seja, o cozimento foi feito a uma temperatura, a temperatura de processamento foi uma temperatura mais baixa. Nos queijos maturados, né, a gente também precisa ter esse cuidado, né? Mas vários estudos mostram, né, que os probióticos podem sobreviver muito, muito tempo em queijos maturados, atingindo contagens viáveis, sem impacto nas propriedades físico-químicas sensoriais dos produtos. O Brasil não tem uma tradição de queijo maturado. Nosso queijo maturado é o prato, que é 25 dias. É uma brincadeira em relação aos queijos lá fora, quando a gente tem a maturação de 6 meses, 7, 5, 4. Então, mas a gente vê que os probióticos podem viver nesse mesmo
durante todo esse período. Aqui uns trabalhos lá, bifidobactéria em queijo cheddar, até 6 meses, uma contagem maior que 10/8. Em queijo Gouda, até 9 semanas, uma contagem maior de 10/8, bifidobactéria lactis e lactobacillus cai. Um trabalho com queijo festivo, com baixo teor de gordura, né, que verificou que mesmo diminuindo a gordura, né, embora teve um prejuízo não teve prejuízo nas características sensoriais do produto, os probióticos ficaram viáveis por até 7 meses, com uma contagem de 10/6. No queijo Sessenza, né, a adição de bifidobactéria, ela acabou, embora ela tenha um efeito ligeiramente na textura do queijo, que ele ficou mais quebradiço, né, a intensidade do sabor foi proporcionada pela adição da cultura probiótica, que foi sensorialmente percebida como melhor do que em comparação ao queijo sem probiótico. Um trabalho de microcapsulação, né, que eles colocaram lá, né, microcapsularam o Lactobacillus acidófilo LA5, o Bifidobacterium BB12, durante a produção durante o queijo casar. E avaliaram durante aproximadamente 15 semanas, né, e verificaram, 90 semanas, desculpa. 90 dias, desculpa. E verificaram que houve, né, os queijos com a microcapsulação, né, foi um artifício, né, que eles encontraram para proteger a bactéria probiótica durante o processo de maturação. Mas a gente nota que isso pode ser opcional, nem sempre isso acontece. Tá? A gente pode fazer sem microcapsulação. Aí o mesmo trabalho foi feito a sensorial, né, que eles verificaram que os queijos com probióticos, né, eles tiveram notas maiores, né, na aparência, no sabor, na textura, né, e na aceitação global. Aqui um resumo, né, do que a gente tem para fazer para adicionar desafios tecnológicos para queijos probióticos, né? Basicamente, é um resumão de que tudo foi falado antes: a adição da cultura probiótica, modificação do cozimento da massa, a salga. A gente tem que otimizar o teor de sal, porque os probióticos são sensíveis ao sal. A questão da embalagem, utilizar filmes com permeabilidade ao oxigênio, que tenham baixa permeabilidade ao oxigênio, para impedir, né, o oxigênio de se difundir na massa, prejudicar o probiótico, né? Verificar a questão da maturação, com a questão da microencapsulação e o armazenamento, que o ponto de venda também é muito importante para evitar oscilações de temperatura e processos metabólicos indesejáveis, que podem depreciar o queijo do ponto de vista sensorial. Bem, sensorialmente, né, a gente já sabe que o bifidobactéria produz ácido lático e ácido acético, né? Então, quando adiciono o queijo probiótico de bifidobactéria, eu tenho que ter cuidado para as propriedades sensoriais não serem drasticamente alteradas, né, e o consumidor rejeitar esse produto. O grande problema do queijo probiótico avançar no mundo são os aspectos sensoriais e, principalmente, a transmissão da mensagem do consumidor reconhecer o queijo como alimento funcional. Aí nós tivemos uma coisa que aconteceu o queijo probiótico, um desapontamento, que a Kraft viu que eles lançaram, mas não teve aquela propaganda, né, adequada para o consumidor, e os consumidores começaram a fugir do queijo probiótico. Porque não enxergavam ele como um queijo funcional. Eles querem botar em sanduíche e querem aquecer em altas temperaturas, e esse queijo é um queijo que não pode ser feito assim, não pode ser consumido dessa forma, com risco de perder matar as bactérias probióticas. Bem, queijos probióticos no Brasil, né? São poucos trabalhos até o momento. Os queijos de Minas Frescal, mais pesquisado. Requeijão e ricota são as dificuldades com o processamento. A gente vai principalmente perder no soro, né? A gente precisa tirar de sorar, né? No caso da ricota, e o requeijão melhorar, né? A fusão diminuir o tempo e temperatura da fusão da massa, que a fusão da massa chega a 95 graus. E queijo prato, alguns trabalhos também. A gente precisa entender até que momento esse queijo, até o tempo de maturação, durante meses, né? A estender o tempo de maturação, o probiótico sobrevive. Bem, a incorporação de bactérias probióticas é uma tendência em produtos lácteos, principalmente queijos que representam um grande filão desse mercado, né? Então, o laticínio que se interessar por produzir esse produto, né, investir nisso em parceria com a academia, ele vai sair da frente, né, e vai ter vantagens competitivas perante os seus consumidores. Gostaria de agradecer mais uma vez, né? Esse é meu e-mail, né? Qualquer coisa pode escrever, que eu mando lá as legislações, os artigos, né? E fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Desde já, mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar desse evento. Muito obrigado.